Uma ótima noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Coliseu da Guardiã, o nosso especial Poder Legislativo. Eu converso hoje com o presidente da Câmara Municipal de Arujá, o vereador Gabriel dos Santos, do PSD. Ele vai fazer um balanço, contar tudo pra gente o que aconteceu nesse primeiro semestre. Vamos lá? Tudo bem, presidente? Como vai, Gabi? Tudo bem com você? Você aproveitou o recesso para reformar a Câmara, é isso? Não é reforma, a gente está fazendo a restauração do cabeamento do prédio da Câmara, né? Que cabeamento? Cabeamento de rede. Internet? Internet e outros cabos que a gente tem para facilitar a vida dos vereadores. Só que na pandemia nós tivemos que nos reinventar. A Câmara funcionou um período fechado, nós estamos caminhando para abrir a Câmara agora. Espero em Deus que a pandemia não regrida. Olha, o governador já anunciou que a partir do dia 17 de agosto, esse anúncio foi feito hoje, quarta-feira, dia 28 de julho, que no próximo dia 17 tudo volta ao normal, sem restrição alguma. Que os anjos digam amém, porque não dá para falar assim. Ele é o governador, não vou questionar ele, mas não dá para falar dessa forma. A pandemia, por enquanto, não dá para dizer que ela foi embora ainda, e não foi. Agora me fala, como foi esse primeiro semestre? Agitado. O pessoal trabalhou bem, nós tivemos a presença de 8 vereadores novos. 8 novos? 8 novos. O Luiz Fernando, ele foi suplente um bom período no mandato passado, então eu considero que ele foi reeleito, embora na época da eleição ele não estava mais na Câmara, né? Então eu digo que nós tivemos 8 vereadores novos, esse pessoal trouxe bastante vontade de trabalhar, senão nós tivemos aí um volume muito grande de... Vocês são em quantos vereadores aqui? 15. 15 vereadores. Praticamente 50% então do Legislativo. 50% do Legislativo é gente nova. E qual a avaliação que você faz? O porquê dessa troca? A grande maioria foi candidato a prefeito e 2 não foram candidatos. Então, assim, também é normal essa renovação a cada 4 anos, né? É absolutamente normal. Agora vamos falar do que aconteceu nesse início de ano. Eu acompanhei algumas sessões aqui, tiveram algumas pautas polêmicas, uma delas foi a da Electra, que eu acompanhei. Eu queria que você falasse desses momentos acalorados aqui do Legislativo. Da Electra, nós não tivemos uma pauta específica da Electra. O que aconteceu é que ela fez uma obra na cidade que de fato, ela não precisava da aprovação da prefeitura, né, para fazer aquela obra, porque já foi aprovada pela ANEEL. E o que nós fizemos? Nós, enquanto câmaras, que é o verdadeiro representante da população, nós nos posicionamos, fomos para cima da Electra e buscamos a solução. E aí o pessoal da Electra se comprometeu conosco que, mesmo tendo a aprovação da ANEEL, ele sempre vai comunicar à administração municipal de eventuais obras que se saem na cidade. Vocês conseguiram fiscalizar todos os atos do Poder Executivo nesse primeiro semestre? Foi fácil? Como é que foi? Você já é vereador de outras legislaturas, mas entrou um governo novo. O senhor se tornou presidente. Como é que foi esse primeiro semestre? Como é que está a relação com o Poder Executivo? A relação nossa é institucional. Nós somos do mesmo partido, né? Eu tenho aqui feito a gestão da Câmara, mas nosso pessoal tem acompanhado bastante as coisas da Prefeitura. A gente tem tido uma interlocução institucional. Os projetos que chegam aqui para vocês nessa casa, que foram aprovados nesse primeiro semestre, tem tido diálogo? O Poder Executivo tem conversado e apresentado para vocês? Ele tem feito a comunicação institucional e algumas vezes, não em todas, tem estado com a gente e tem detalhado bem as ações. Vamos mandar um pouquinho? Agora, quais projetos polêmicos, tirando essa pauta acalorada aí da Electra, qual mais projetos que ficaram marcados nesse primeiro semestre aqui na Câmara de Arujá? Olha, tivemos alguns projetos, mas eu não vejo nenhum deles assim polêmicos de autoria do município, por exemplo. Não teve, não. Vocês aprovaram Nós também? Nós aprovamos o novo marco do saneamento, mas só em posição federal. O ano passado, lá em Brasília, né, foi aprovado em julho, e nós tínhamos até 15 de julho desse ano para implementar, e a gente simplesmente cumpriu a determinação federal, só que em contrapartida a gente está fazendo uma discussão, né, para quando é que vai entrar em vigor a aplicabilidade dessa cobrança, essa taxação. Que é a taxa do lixo, né? Mas isso é no Brasil inteiro? Não é só Arujá, o Brasil inteiro. Não é só Arujá, é no Brasil inteiro. E não tem para onde correr. Não tem para onde correr porque os tribunais, eles vêm para cima da gente depois, vêm que nós fizemos a renúncia de receita. Então o prefeito fala assim, eu não fiz renúncia de receita, eu mandei para a Câmara. A Câmara não aprovou, então o pau vem em cima da Câmara. Na verdade, o que fizeram foi terceirizar as atribuições. O governo federal pegou
terceirizou a atribuição que era dele, foi jogando, e estará onde? Nas câmaras municipais. Quem está pagando o pato são as câmaras municipais, quando nós não somos autores, nós recebemos a imposição. Porque o marco diz que tem que ser regulamentado no município. Quem que aprova? A Câmara Municipal. Todo mundo saiu bem, só que a responsabilidade é do governo federal. Isso é bem claro isso. Como é que vocês fazem essa interlocução com a população para explicar, né, que isso é uma lei federal? As pessoas já estão com o nervo à flor da pele no momento de pandemia. Algumas pessoas conseguem compreender, a maioria não consegue compreender. Só que o que a gente tem feito? Não é só aqui, a gente está no Brasil inteiro nessa situação, não é só Arujá. Alguns municípios já têm essa cobrança. De cada 100 municípios, 20 não faziam essa cobrança e são municípios com até 10 mil habitantes, ou seja, na grande maioria do país a taxa ela já é cobrada. Quantos projetos foram aprovados nesse primeiro semestre, presidente? Temos 67 projetos de lei aprovados. Todos do Executivo ou já inclusos os de vereadores? Os vereadores também, o Legislativo também. Teve algum projeto da sua autoria? Olha, enquanto presidente a gente tem que ter cautela. Por quê? O que acontece? O presidente, eu sempre disse isso, né? Ele pode fazer algumas proposituras, mas é bom que não faça, porque ele preside a sessão. Então, se ele preside a sessão, um tanto que desagradável. Por exemplo, como é que o presidente da Câmara faz uma indicação, requerimento para a prefeitura? Como? É melhor não fazer. Por quê? Respeitando institucionalmente os demais colegas. Então, no nível a função do presidente é administrar a casa, ser o gestor. Então, ele tem um peso maior das coisas. Muitas indicações também tiveram nesse início de ano? Tivemos 1.643 indicações. É muita, né? Não. Não pelo seguinte, como que eu vou explicar para você? No início de mandato, o vereador, quando ganha a eleição, ele vem com a campanha fresca na cabeça. Tudo que ele prometeu, ele quer resolver, ele tem pressa em resolver. Então, tivemos diversas indicações dos vereadores, muitas indicações. Que tipo de indicações que chegam, por exemplo? Nós tivemos indicações, por exemplo, fala a verdade, muita foi de lombada. Implantar a lombada, manutenção nos bairros. Zeladoria na cidade? Zeladoria, iluminação pública, tivemos muitas indicações. Iluminação? Para iluminação a cidade agora está iluminada? Resolveu? Olha, o prefeito atendeu os vereadores? Não, o prefeito atende. O grande problema é como que a Electro entregou o Parque Luminoteca. Esse é um grande problema que tem que ser colocado. A Electro, ela foi detentora exclusiva por muitos e muitos anos de tudo isso. Ela simplesmente passou, como diz o francês, passou para a prefeitura e pela OCIP da iluminação pública, a responsabilidade da prefeitura é a troca da lâmpada. Fica bem claro isso. E a manutenção é da Electro? A Electro cuida de todo o Parque Luminoteca. A lâmpada e o BRIP, que é o braço, aquilo é responsabilidade da prefeitura. Complexo, isso. Né? É muito difícil, outra coisa que o governo federal faz, né? Então, infelizmente, o governo federal fez isso aí lá atrás, terceirizou, foi uma discussão para ser aprovada, e depois o Tribunal de Contas, o de São Paulo principalmente, veio para cima das cidades, se não implantaram, eles vieram dizendo que cometeu o crime de responsabilidade por renúncia de receita. Então, isso a população não consegue entender. Então, as pessoas, a gente está aqui administrando a Câmara Municipal hoje, estou no segundo mandato na presidência, e o pessoal vê a gente fazendo algumas obras na Câmara. É preciso deixar claro para as pessoas que o recurso da Câmara Municipal, ele é com base legal, e a Câmara tem que gastar esse dinheiro na Câmara. É importante. O Tribunal de Contas... Eu quero até Contas... entrar nessa pauta, mas eu posso sentar? Pode. Me fala sobre o Tribunal de Contas, me fala um pouquinho sobre se vocês economizaram alguma coisa nesse início de legislatura. A gente tem feito gestão, Gabriel, feito gestão, porque o Tribunal de Contas, o que ele faz? Ele entende que o recurso que vem para a Câmara Municipal é diferente da Prefeitura, que usa em benefício da população. A Câmara tem que usar na sua estrutura. Então, o que a gente tem feito? Gestão das coisas para acontecer, a gente poder utilizar o recurso que vem para a gente. Quando o presidente da Câmara faz, que todo mundo quer que ele faz, economia de recursos devolve, o tribunal não vê com bons olhos. Por quê?
O tribunal disse que não houve planejamento e que a Câmara está, como é que ele fala, não está gerindo bem o seu recurso. O que pode ocasionar, você sabe que eu tenho conversado com muitos presidentes, porque o Tribunal de Contas você não é o primeiro presidente que me fala sobre isso. O Tribunal de Contas fala o seguinte, se não está gastando o suficiente, então está alguma coisa errada no orçamento, tem que reduzir. O Tribunal de Contas, qual que é o objetivo? O objetivo é acabar com as câmaras municipais, tem que falar a verdade. Então, o que acontece? O Tribunal de Contas, ele não julga as contas do prefeito, ele aponta e quem julga é a Câmara Municipal. As câmaras municipais, eles fazem o julgamento, o Tribunal de Contas. Agora, eu particularmente fico muito chateado da forma que o Tribunal de Contas faz, porque eles tomam algumas decisões, são pessoas técnicas, que estão lá nos seus gabinetes, tá certo? E não conhecem a realidade do município. Cada município tem a sua realidade. Então, ele não conhece a realidade do município, ele quer pegar todo mundo e nivelar tudo igual. Não é assim. E aí, o que acontece? Ele faz alguns apontamentos e a gente fica aqui embaixo de cabelo em pé. Mas tem que atender. Se não atender, eles reprovam a conta, deixam inelegíveis. E aí, como é que a gente faz? Vocês ajudaram a Prefeitura no combate à pandemia do coronavírus? Na verdade, nós fizemos uma ação, os vereadores da atual legislatura, e a gente tinha uma emenda impositiva. Dessa emenda impositiva, que é importante falar disso, ela é onde o vereador de fato consegue fazer alguma coisa. Essa emenda, ela é de vocês? Não, essa emenda no orçamento do município, com base do ano anterior, chega assim um valor e aí cada vereador tem um... Quanto cada vereador tem aqui em Arujá? É como ano na capital, por exemplo. Foi mais ou menos R$250 mil. Só que aí o que acontece? A metade tem que ser mandado para a saúde. Para a saúde. Imposição, para a saúde. Então, Aí 125, mais ou menos. Desse montante, os vereadores nós nos reunimos, né? E aceitamos uma proposta que foi feita do remanejamento dessas emendas para ajudar a Prefeitura no combate ao coronavírus. Deu na monta de R$1.774.212. Arujá passou dias terríveis, né, em relação ao coronavírus, né? O Brasil inteiro passou, né? O Brasil inteiro passou. Infelizmente, o coronavírus ele é implacável e ainda não foi embora. É ilusório querer dizer que já acabou a pandemia. Não acabou. Você falou ali que o governador dia 17 zera tudo. Eu não sei, não. Vamos aguardar. Vamos aguardar o dia 18. Presidente, quando volta as sessões aqui em Arujá? Presencial, aberto para o público? A gente discutiu bastante isso no dia 1º de agosto. A partir dessa data, as sessões serão já presenciais, com a presença da imprensa e um público controlado de pessoas, porque é importante ter isso na casa. Então, segunda-feira temos a sessão. Primeira sessão do segundo semestre já será presencial. E qual que é a expectativa que o senhor tem para o segundo semestre? A gente vai receber agora o PPA, que vai demandar... Para quem está assistindo a gente, olha ali para aquela câmera, fala o que é o PPA, porque a gente entende, mas quem está acompanhando como a gente não sabe. está numa distância segura, eu vou pedir licença, eu vou tirar a máscara, que daí a gente consegue falar de uma forma mais clara para as pessoas. O PPA é o plano plurianual, ou seja, é o projeto das ações de 4 anos de governo. Agora, é interessante falar para as pessoas que o PPA ele é aprovado no final do primeiro ano do mandato e ele passa ao primeiro ano do mandato subsequente. Então, é aí que vai ser aprovado as ações do governo para a cidade e é hora também dos vereadores colocar as suas emendas, o que eles acham que deve ser feito. E isso demanda muito tempo da gente. Então, o segundo semestre será extremamente corrido agora. E a população pode participar? Existem audiências públicas para participar disso? Sim. Existem audiências públicas. É aberto um período depois para a manifestação dos munícipes. Aí a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária fica responsável por essa peça e recepciona as eventuais emendas que surjam da população. Para a gente encerrar, então convida a população para assistir a sessão aqui em Arujá. Olha, nosso povo arujaense, a partir de segunda-feira, dia 2 de agosto, nós estamos de volta com as sessões presenciais.
nós vamos limitar ainda, estamos estudando, vamos limitar o número de pessoas que pode estar presente no nosso plenário. Mas sempre é bom receber o nosso povo na nossa casa, que a Câmara é a casa do povo. Muito bem, olha, lembrando que a sessão aqui em Arujá, vou tirar minha máscara também, acontece às segundas-feiras, às 18h30? 18 horas. Às 18 horas. Então, e quem não puder comparecer pessoalmente, vem, então, acompanha pela internet. Esse foi o balanço, então, com Gabriel dos Santos, ele que é presidente aqui na Câmara Municipal. Você pode continuar acompanhando as ações legislativas em nossa programação. Obrigada. Obrigado, sucesso para vocês aí. Obrigado. Você acompanhou o presidente aqui da Câmara Municipal de Arujá, Gabriel dos Santos, ele que é do PSD, contou pra gente um pouquinho como é que foi esse primeiro semestre durante a pandemia. Nós passamos o mês todo de julho conversando com os presidentes das câmaras municipais de todo o estado de São Paulo. Para você que deseja rever essas e outras notícias, não deixe de acompanhar a nossa programação na guardiandanoticia.com. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Aproveitem, curtam as nossas redes sociais, está bem aí na telinha do seu celular. Até a próxima.